ela vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV. E hoje, o último episódio do mês de outubro, Outubro Rosa, quando eu e você, minha amiga, somos despertadas a olharmos mais para a nossa saúde, para o nosso corpo, porque é um mês onde nós assistimos na TV, assistimos pela internet, eventos, somos muito provocadas, então, a falarmos sobre a saúde física, sobre o câncer, e não só o câncer de mama. E esse episódio é especial porque nós teremos apenas, mas não apenas no conteúdo, o quadro do Espaço Despertar. E eu trago duas amigas, eu trago duas mulheres maravilhosas com história de vida, com história de superação, porque hoje vamos falar sobre fé, sobre saúde emocional, sobre saúde física, a visão da ciência, a visão espiritual, a visão emocional e mental sobre essa doença que cada vez mais no Rio Grande do Sul, em especial, tem atingido as mulheres. E sabemos também que não é só o diagnóstico da doença que tem levado muitas mulheres a óbito, mas é o diagnóstico tardio. É a demora em começar o tratamento e nós precisamos estar vigilantes, minha amiga. Então já pega o link aí do canal 524 da Claro, pega o linkzinho, manda para as amigas, manda para os familiares e amigos também, e envia para que mais pessoas tenham a informação, as histórias de vida que você já vai ouvir aqui no Despertando Mulheres. Então, amigas e amigos, já enviaram os links? O link também do Facebook, Andréa Fioravante, encaminhe os links da RS Play TV, canal 524 da Claro TV, e o link do meu Facebook, para que mais pessoas possam estar participando, interagindo aqui conosco e também recebendo muita orientação, muita informação e ouvindo as histórias de vida. Como eu disse para vocês, estou com duas mulheres maravilhosas aqui. E eu recebo a doutora Luciane, que esteve conosco já esse mês no quadro A Sala da Mentora, contribuiu muito com a minha vida, com a sua, com o programa, que é um espaço de voz para as mulheres e também de informação. Então, doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao Despertando, pastora Cleci. E assim, ó, gente, você vai ver pelo nome, né? Pastora Cleci
Fioravante Regina. Pois é, minha tia, minha mãe espiritual também. Então, pastora Cleci, seja muito bem-vinda. Ela que veio especialmente do Alegrete para estar aqui no programa, nesse último programa do mês de outubro, né? E também está aqui conosco, gente, porque às vezes nós temos plateia, né? Quem sabe é Deus dizendo que a gente tem que ter um programa com plateia, eu não sei, né? Mas também a Amália, que veio também hoje, que nos acompanha sempre, que é parceira do programa e também, junto comigo, é que realiza o Despertando. Então, a Amália que está aqui, que veio da Serra de Canela, viu só? Muito chique, né? O Despertando. Bem, o tema de hoje, como eu falei para vocês, é sobre o Outubro Rosa e o objetivo é despertar você, é trazer inspiração também para você. Porque aqui nós vamos falar da visão da ciência, nós vamos falar a visão através da nossa fé, da espiritualidade, através do emocional, né? Hoje nós temos terapias, né? Além da psicologia, que trata da saúde mental. E a pastora Cleci, que vai trazer para nós um depoimento. Ela que passou pelo desafio de ter um câncer, o desafio de ir para casa desenganada e há mais de 30 anos, né? Pela fé, ela foi curada e permanece curada. Mas os desafios continuaram, mas ela vai contar depois a história e dar o depoimento dela. E antes, eu preciso falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Eu estou toda vestidinha, até estou me olhando agora ali, né? Eu estou toda vestidinha de quê, hein? De que eu estou toda vestidinha? Quem está acompanhando, coloca aí. Coloca, estou vestida de quê? Tá? Coloca que depois eu falo. E da Amália Mentora, que trabalha com as redes, que oferece não só mentoria, mas é o seu produto de excelência ali, que é mentoria para mulheres que empreendem no digital. E além também da parte da mentoria, ela também te dá toda a orientação, consultoria, gestão de redes. Então, se você precisa melhorar a sua rede social, seu Instagram, chama a Amália. Também nossa patrocinadora aqui, a Letícia Aguiar, que trabalha com processos gerenciais. E eu sei que você tem acompanhado o meu Instagram, também na RS Play TV, o Instagram, onde nós temos ali muitos cortes de momentos especiais do programa, com muita orientação para você. Tem um corte lá especial da Letícia falando sobre processos gerenciais. A Magras, tá? Eu não sei se eu levanto aqui, mas você vê na abertura, né? Não tô magrinha, gente? Pois é, a Magras tem cuidado de mim. A Magras Guaíba, que é a nossa patrocinadora, junto com a Magras Menino Deus, aqui de Porto Alegre, e com a Magras de Camaquã. E a Rabush, né, gente? Eu tô sempre vestida de Rabush, gente. Tô eu aqui, terninho Rabush, blusinha Rabush, do meu amigo Alcides, né? Então, aí estão nossos patrocinadores. Daqui a pouco eu falo dos apoiadores, mas antes, doutora Luciane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, participando, né, nesse momento, trazendo uma fala para as mulheres. Eu tenho 54 anos, sou mãe solo de um menino de 10 anos. A escolha da maternidade veio tardia. Sou médica de formação, trabalho com medicina do trabalho, tenho formação em psicologia transpessoal, em pós-graduação em psiquiatria. Então, eu acredito muito num olhar humano integral. E as mulheres, sim, eu vejo aqui Despertando Mulheres, o quanto nós precisamos dessa conexão conosco novamente, para que a gente possa desenvolver um autocuidado, um cuidado genuíno do nosso corpo, da nossa mente e da nossa espiritualidade. Então, prazer estar aqui. Então, seja muito bem-vinda. Prazer é meu te receber e podermos aí estar afinando, né, a nossa conexão, relacionamento, parceria, né? Daqui de Porto Alegre, né, doutora? Na verdade, eu sou da fronteira. Eu sou de São Gabriel. Tudo da fronteira. Eu sou de São Gabriel, minha família de origem é de lá.
Mas já estou aqui em Porto Alegre, a faculdade, residência médica me trouxe para cá em 1990, eu estou fazendo 30 anos de formado, Ó, caramba, e aí continuo aqui em Porto Alegre sempre. coisa boa, coisa boa. Pastora Cleci, és de Alegrete, mora lá, mas Alegrete até Porto Alegre para ti é como eu, Guaíba, Porto Alegre, Amália, Canela, Porto Alegre, seja Até menos, porque enquanto eu viajo eu durmo, né? Fazer conta que eu tô em casa. Eu digo, Senhor, acomoda esse banco de ônibus que fica igual à minha cama. Incrível, parece. Acordo quando estou chegando em Porto Alegre. Na parada que o ônibus faz ali de 30 minutinhos, eu ouço ele falar e sigo dormindo de novo. Isso é a glória de Deus na nossa vida. E deixa eu Obrigada pelo coisa. convite. Interrompendo um pouquinho, deixa eu te contar. Ela vem do Alegrete, como ela disse, né? Ela pede para Deus que esse banco seja uma cama e se transforma na cama, ela vem dormindo mesmo. E ela faz o que tem que fazer aqui durante o dia e ela volta no mesmo dia para Alegrete. Diz a tua idade, pastora Cleci, fala um pouquinho de ti aí. Bom, eu cresci Charavante, né? Tia, mãe da pastora Andréia. Tenho 70 anos, nascida em 27 de maio de 1955. Uma longa jornada, 4 filhos, um esposo. A gente casou, já vai para 50 anos, quase, 49 anos. E tive essa experiência de ter um câncer, como a André disse, há mais de 30 anos, porque é a que nós estamos tratando aqui, né? A prevenção. Não que eu não procurasse, mas como os médicos diziam que era uma hemorroide, foi indo, se estendendo, até que chegou na cirurgia, que vai para 30 anos já de cirurgia. Chegou uma hora que o médico mandou para casa, porque não tinha mais o que fazer, estava generalizado, e quem conhece a medicina sabe, né? Quando está generalizado, só as rádios, porque já tinha feito as químicas. Me operei em Santa Maria, uma equipe médica excelente. Depois daí continuei lá até ganhar alta, porque aí todo aquele processo entrou a fé, né? Porque, como diz Eclesiástico 9:2, que as coisas acontecem de igual maneira para os que têm fé e os que não têm, né? E é fé em Deus. Uma vez o doutor Clímaco disse para mim, o nosso ortopedista lá de Alegrete, que a gente tem que ter fé em alguma coisa. A gente tem que ter fé em Deus, porque Ele que deu seu único filho por todos nós. E aí, então, a gente precisa de pessoas para nos orientar, até mesmo na fé. Porque a gente pensa que tem fé e que vai à igreja e que está tudo bem. André disse pastora, eu fui pastora, agora já não sou mais jubilada, né? Continuo com a fé, guardei a fé. De honra da igreja agora. E disponível para Deus. Confesso para vocês que ontem, quando a Andréia me mandou a mensagem, me ligou, eu não tinha condições de vir fisicamente. Aí, como eu sempre faço, coloco tudo nas mãos de Deus, bom, se é de Deus, aí me veio à mente que eu estava em Manuel Viana, que é uma cidadezinha a 40, 60 quilômetros ali de Alegrete, e já estava em Alegrete de novo. Não tinha ido para voltar. Digo, então isso já... Aí as filhas que iam na loja lá, eu digo, não, vou ficar aqui na Bruna. Aí elas, não, mas você vai ter que ir. Aí, tá, então pega o carro que eu vou, de a pé não vou me esbanjar mais. Já me esbanjei muito, porque eu levantei 5 horas da manhã e fiquei até as 5 da tarde andando. E aí Deus falou, eu senti Deus falando no meu coração, tipo, sabe aquela coisa, você está com aquele cansaço físico, assim, parece que teu corpo já não está aguentando mais, 70 anos. Aí o meu marido ainda disse, Gilberto, assim, se tu tem que te conscientizar que tu tem 70 anos, tu já está velha. A tua cabeça não quer que tu esteja velha, mas o teu corpo está dizendo que tu está velha. Eu digo, é verdade, Nico, é verdade. Mas assim, ó, passou aquele cansaço, não tinha tomado remédio no momento, a gente fez um lanche ali no mercado que tem na frente do apartamento da Bruna, fomos para o centro, caminhei por lá com elas, como se eu não tivesse cansaço nenhum físico. Então é aquilo que eu digo, quando a gente ora com fé, porque a gente diz, eu tenho fé, eu vou na igreja, mas precisa de um choquezinho de vez em quando, né? E quando Deus não fala claramente contigo, Ele usa, porque nós somos instrumentos de Deus. E no meu procedimento, no meu passagem do câncer, Deus usou uma vizinha, irmã em Cristo,
a Orfila, que hoje ela mora aqui em Canoas, morava na esquina da minha casa, para ir lá me levar uma mensagem e do pastor, que até eu escuto muito ele, que não é da nossa denominação, mas todos somos em Cristo, pastor R. Soares, e ela disse para mim, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é Jesus. Então, tu pode ser curado, não importa o que o médico te disse. E eu disse para minhas cunhadas que estavam lá, que tem que ser assim, tem que ser assim, sabe que todo mundo quer ajudar nessa hora, né? Eu disse, não, agora é comigo e Deus. Se o médico disse que só uma radioterapia para eu não morrer urrando que nem um animal, então, enquanto eu tiver vida, eu vou viver com dignidade, não vou me atirar no fundo da cama. E por incrível que pareça, tinha 3 senhoras com o mesmo tipo de câncer, que era no intestino grosso, né? Mesmo tipo que eu tinha as 3 de colostomia, que hoje eu tô aqui, né? Como diz o ditado, e andando. E uma tinha a minha idade, outra tinha 10 anos menos e outra tinha 10 anos mais. Quando eu fui caí aquela função de ir para Santa Maria fazer as rádio, fazer as químio, no caso, estava fazendo químio, eu fui no doutor, esse que eu citei, doutor Clímaco, porque era muita dor nas costas, né? A minha irmã, que na época ela era enfermeira, hoje ela é psicóloga, a Alda, ela foi lá em casa e ficou apavorada de ver, mas como é que tu aguenta ficar de pé? Eu me arrastando, as minhas pernas, mas era uma cadeira, né? Eu ia com aquela cadeira me segurando, porque bengala não resolvia. E aquelas injeção enorme para dor e nada resolvia. Aí o doutor clínico, não, tu vai consultar com o doutor, esse doutor não podia ter dito isso, foi o doutor Santa Maria que falou, né? Lembro agora que faz as químicas. Aí eu disse para ele, não, doutor, agora é comigo e Deus, eu já fiz todas as químicas que era para fazer. Agora eu quero, então, ter minha experiência com Deus, porque eu já não era para estar aqui, eu estou aí. E fui no médico lá em Iruena, de tanto ele insistir. E aí o médico pediu para eu consultar com um oncologista lá, que era da igreja, mas trabalhava em Iruena, que também era Eduardo. E ele disse para mim, me explique como que a senhora está de pé. Pegou meus exames, olhou tudo e ficou apavorado, né? Pessoa com isso aqui, eu só tenho certeza que os exames são seus. O doutor, todos estão com o meu exame aí. Porque como não bastasse o câncer no intestino, ficou nos ossos a osteoporose. Doutor, você tem que ter cuidado até para receber um abraço. Porque os teus ossos vão virar pó. Se tu não ter cuidado, por qualquer coisinha quebra. E a dor é insuportável. E Deus me sustentou em todos esses momentos. Eu pedi para minhas crianças colocarem uma poltrona no quarto e disse para elas, deixa agora comigo e Deus. Eu vou sair dessa. Deus vai me curar. E aí chegou a Orfila lá e me deu aquela injeção de ânimo e de fé mais ainda, né? E ali eu comecei o processo de busca em Deus e na medicina, é lógico, né? Que Deus não nos quer ignorantes, né? Deus deu sabedoria para cada um na sua área, então vamos lá. E comecei a buscar em Deus e me esforçar, irmão. Porque sem se esforçar, Deus faz o impossível. O impossível é para nós fazermos. Aí eu comecei a me esforçar, a andar com aquela cadeira. Eu debruçava os braços na mesa, cortava as coisas para fazer os alimentos, para esperar os filhos todos o colégio, que a minha cunhada ainda disse, as crianças vão rodar esse ano, porque eles nunca tinham rodado, sempre promete. Eu digo, não vão rodar, está anulada essa palavra em nome de Jesus, todos vão passar de ano e nós vamos vencer essa batalha, gurias. Pode ficar tranquila, vocês ainda vão ver. E dali começou. Eu deixava a roupa, colocava na máquina, aquela cadeira para baixo, assim comigo. De arrasto, mas eu andava. E desmaiava no banho, porque quando eu me dava conta de mim, eu estava deitada no box, certamente teria desmaiado. E assim foi a minha jornada por muito tempo, gente. E um dia eu falando com Deus na pia, desbruçada ali, tentando lavar a louça, eu lavava. E com o alimento já no fogo. E vinha as vozes das pessoas, porque é um perigo, imagina se tu desmaia e o fogão aceso, isso é perigoso, olha esse perigo, se tu cai, te quebra, vai piorar a situação, tu tá com essa situação dos ossos. E quando eu interrompi aqui porque eu não concluí, quando eu fui no doutor Clímaco, ele disse para mim, olha, eu vou te pedir outra densitometria, mas eu vou te dizer uma coisa, vai dar o mesmo resultado dessa, que não tem o que fazer.
A osteoporose é assim, explicou todos os detalhes, tanto que o médico em Santa Maria já tinha explicado. Aí fui eu para Santa Maria fazer outra densitometria. Quando eu estou saindo da porta do doutor, andava com a minha filha mais velha, Aline, na época ela tinha 17 anos, 16 por aí. E eu disse pro doutor, eu olhei quando fui sair na porta, eu olhei pro doutor, sabe o que vai dar nessa densitometria, doutor? Nada do que o senhor está dizendo. Vai dar com meus ossos, é ossos de jovem. Aí a Aline disse, ai, a mãe sempre quer ser jovem, doutor. Eu tinha na época, não tinha, eu tinha 40 ou 41, quando eu fiz a cirurgia. Aí quando eu cheguei e fiz o exame lá em Santa Maria, eu sempre levava pro que me operou, o doutor Eduardo Correia. O doutor Eduardo olhava para o exame e olhava para mim, olhava para o exame e olhava para mim, olhava para o exame, olhava para mim. E ele me chamava de Clecizinha, gostava muito de conversar comigo. Clecizinha, tu te lembra que eu te expliquei que osteoporose não tem cura, que tinha só tratamento horrível, essas cápsulas enormes para esmagar aquilo, para tomar, caríssimo, né? Eu disse para Deus, Senhor, ou o Senhor me cura dessa osteoporose, ou o Senhor provém a medicação, porque o que o meu marido ganha, qual é o valor de uma receita desse remédio? Não tem condições. Eu não trabalhava na época, né? Era sacoleira, mas não podia trabalhar, né? E não fiquei nem encostada pelo INSS, porque o contabilista não tinha arrumado a minha documentação ainda, quando me apareceu que eu fui para a cirurgia. Aí eu disse para ele, bem calmo, como ele me falou, lembro, doutor, o senhor lembra que eu lhe falei que eu tenho um médico que é médico dos médicos, que é Jesus Cristo? Ele me curou da osteoporose. Aí ele queria que eu repetisse o exame, eu digo, bom, então tem uma contraversão, o outro exame que eu fiz não estava bem. Não estava. Não estava. E eu digo, não é do mesmo laboratório? É. Então, doutor, não, é idôneo, tranquilo, não, eu que estou apavorado aqui com esse exame. Então, os exames é ossos de pessoa de 20 anos. De glória a Deus, doutor, foi o que eu disse pro doutor clínico lá que ia dar nos meus exames, tá aí, ó, Deus. Poder da palavra e da fé. Poder da palavra, né? No mesmo Eclesiastes diz, né, que aquilo que a gente fala, a poder, nós temos que ter cuidado com a nossa língua, né, com o que nós falamos. E assim, ó, é sempre, e até com o nosso tempo aqui, sempre que eu explico, e eu dizia, né, para a Amália, que junto comigo monta aqui a estrutura do nosso programa, eu disse, eu quero que seja ela por vários motivos, né, porque já traz a parte espiritual, e porque muitas pessoas, que nem nós falávamos, né, cura daqui 5 anos volta, né, e contigo não. Mas muitas vezes quis voltar. Eu quero que tu conclua tua fala nisso com o nosso horário, que muitas vezes quis voltar. Sim, inclusive uma vez ele apareceu com um carocinho perto da vagina ali, e aí o doutor tirou aquele carocinho bem na virilha, né? Porque ele achou que era um câncer em outro local. E tirou para mandar para biópsia lá em Alegrete, o doutor Bruno. Aí, inclusive eu estava na rua, que nessa época, mesmo assim, teve áreas do meu trabalho que eu não abandonei. Eu fazia higienização de pele e eu tinha ido fazer numa senhora perto do Hospital de Santa Casa e saí dali, fui lá que o doutor tinha marcado horário para tirar aquele carocinho. E que eu estava saindo a minha cunhada, mas ela, Ercília, estava lá com o meu sogro, que estava no hospital. E aí eu disse, o que tu anda fazendo aí, Xixivé? Me chamando de Xixivé. O que tu anda fazendo aí? Eu era nova nessa época. Aí eu disse pra ela, digo, eu vi que tinha um carocinho na minha perna. Ela ficou apavorada, né? Aí já entrou junto comigo, como é que tu veio sozinha? Porque não sei o que. E o doutor tirou e sabe quando o doutor faz aquela cara que tu não gosta? Eu disse, ai, doutor, não vai dar nada. Deus está no controle, se for é só mais um soprinho do inimigo para ver se eu vou ficar com medo. Não, o Deus que fala, ele não se arrepende, não é homem para se arrepender, nem mente. Fica tranquilo. Porque o doutor lá disse para mim, não, Cleci, tudo bem que Jesus te curou, mas esse câncer pode voltar em outro lugar, né? Outras áreas do teu corpo, como câncer de mama, câncer de vulva, câncer não sei de quê, blá, blá, blá. Aí o doutor mandou para biópsia esse exame. Aí quando veio, me chamaram no consultório. Quando chama, tu já fica, né? Mas eu estava tranquila, né? Fui lá, bem tranquila. Cresci, eu te chamei aqui para te dar o resultado do teu exame da tua biópsia, já chegou. E aí eu disse, você chegou, doutor, tudo bem. Disse, como é que tu sabe? Eu digo, porque eu sei em quem eu creio, doutor.
Aí ele disse: deu tudo bem, não era o que eu pensei. Eu digo: glória a Deus, aleluia. Ele falou: Crissi, confessa uma coisa, confessa para mim aqui, só nós dois aqui dentro desse consultório. Tu estava com medo, né? Eu digo: não, doutor, não estava com medo, porque eu estava confiando em Deus. E o medo não vem de Deus. Se eu tiver medo, eu não estou confiando. Então foi esse o processo todo. Tentou voltar nas costas, eu tinha muita dor nas costas, dor, né, assim que tu tem certeza nos braços. Eu ainda tenho caroços, né, que se eu tocar, assim, procurar, eu acho. Não quis nem mandar ver, porque o doutor Bruno ia querer tirar de novo, né, nem falei nada para ele, porque eu sei. Fui consultar faço meus exames rigorosamente todos os anos, faço a colonoscopia, agora esse ano já fiz, e estou sempre atenta com a saúde, né. Agora o doutor sempre me dá parabéns. Aí meu genro, o Ricardo, tá muito puxa-saco, diríamos assim, né, fica sempre: "Tu fez teus exames?" Mas é uma vergonha, eu com 46 anos já estou com isso e com aquilo no sangue. Eu falei assim: "Não tem nada, os exames dela tudo é 100%, o doutor só dá elogio." Eu digo: "É para te ver, é a fé em Deus." É a fé, é a fé. E uma coisa que tu fala sempre, se Deus curou, Tá curado, não tá volta curado. mais. Agora, se nós ficarmos recebendo as palavras negativas, acreditando naquilo negativo que a gente recebeu, né? E em Tiago diz assim: tudo que pedires, peça crendo, porque não pensas tu que se duvidares, vai receber coisa alguma. Então, se a gente fica na dúvida, como é que Deus vai operar, né? Mas, gente, olha só, é muita história, né? É muita história de vida, né? Pastora Cleci, anos de pastoreio, agora foi jubilada, é pastora de honra de uma das igrejas lá de Alegrete, a igreja do bairro Assunção, que está o pastor Lucas agora, né? Passou o cajado, como a gente diz, para o filho, e é pastora de honra agora da igreja, mas ela não para, gente, não para. Então, assim, é muito testemunho de fé, e ela que tem o dom de socorro, ela que vivia trazendo gente de Alegrete para Porto Alegre para consultar, sabe? Parecia que ela era uma ambulância, né? Uma ambulância terapia, eu acho. Então, ela fazia isso, ela trazia as pessoas, ela ficava com as pessoas, e aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, nós vamos ter um breve intervalo agora para que novamente nós possamos estar anunciando aí os nossos patrocinadores, apoiadores, e lembrando aí da nossa apoiadora Acoma Cristais, desses cristais lindos, lindos, lindos que nos acompanham, essas borboletas lindas que nos acompanham, né? E que eu sou apaixonada. Também a Empório Fit, que trabalha com suplementos, também com grãos, produtos naturais. Móveis Sandrin, da minha amiga Viviane, e a Rural e Tal, que sempre nos acompanha na mesa de sucesso, que hoje o programa é especial no formato e não temos hoje as gostosuras, né? Tô sentindo falta das gostosuras hoje da Rural e Tal. Então já retornamos.
testemunho forte, né? Mas aqui nesse intervalo eu falava, a doutora Luciane disse assim, que forte, eu digo, tu não sabe nem de 10% do testemunho dessa mulher de Deus, né? Doutora Luciane, ouvindo esse testemunho, né? Me fala a visão da medicina com relação a essa doença que tem atingido muitas mulheres e no nosso estado, né? Tem pesquisas que devido à nossa alimentação também, né? São vários fatores, né? Então, a tua visão, fala aí para nós, tu que tem esse olhar do ser como um todo, que eu penso que todo médico, toda médica, eu já fui diretora de hospital, trabalhei com muitos médicos, né? E eu penso que todos os médicos deveriam, né, ou devem ter essa visão, porque não dá para te ver só o tornozelo da pessoa, só o joelho da pessoa, né? Fala um pouco para nós. Primeiro, assim, dizer que eu fiquei arrepiada, né? Arrepiada com o depoimento, porque é muito bonito quando a ciência se curva a algo maior. E é muito bom, né? Eu venho de um tempo, né, 30 anos de formada, onde a ciência e a medicina eram muito mecânicas. Então é bem isso, né? Tem o câncer, vai lá, tira aquilo e fecha aquela máquina porque tem algo que não está funcionando. E ao longo do tempo a ciência vem trazendo muito essa conexão de algo maior que está, né, presente às vezes em sentimentos, em emoções que nos adoecem, né? Então eu acho que antes da gente falar da cura, a gente fala do que nos adoece. Comprovadamente, estados de espírito, raivas, as doenças da alma são fatores adoecedores, porque jogam dentro de nós uma série de hormônios que provocam toda essa transmutação celular, levando ao câncer, a doenças cardíacas. Sim, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos um estado que tem um alto índice de câncer. Na mulher, câncer de mama, entre outros, o de intestino também. E cada vez mulheres mais jovens. Né? Então aí a gente fica se perguntando, temos um mês que trata desse assunto, falamos muito em prevenção, e o que falta, né? E aí eu acho que falta isso, despertar. Que as mulheres tenham um processo de autocuidado, de autoconexão, de um tempo para si, né? De cuidado, de interação, de conexão com uma fé, porque isso tudo é medida protetora. E depois, né, se um diagnóstico, também entender que existe um ser integral que precisa ser tratado. Então, desde o seu mental, emocional, de um apoio espiritual, de um acompanhamento nutricional, né? Então, é muito bom ver que a gente está ampliando esse olhar e percebendo o ser humano, a mulher, né, como um ser integral. Porque não adianta eu ir lá e tirar aquilo que não está funcionando, né? Por exemplo, tem um câncer de mama, tem um nódulo, opera, tira, rádio, químio. E aí a gente diz, mas por que o mesmo câncer em pessoas, mesma faixa etária, mesma situação, alguém supera tudo isso e alguém sucumbe, né? Então, assim, o que a ciência fala? Não é a ciência que fala, a ciência está posta, mas é algo mais. Eu acho que a doença, essa doença que é um estigma muitas vezes e que acaba adoecendo às vezes as famílias inteiras, né? Porque, né, que disseram, a familiar disse assim, teus filhos vão repetir o ano. Porque a gente entende que é um choque ali, né? Então, quanto essa família precisa estar junto, muitas vezes na fé, no apoio, numa mudança de comportamento, né? Que dê sustentação para aquela pessoa, para aquela mulher doente. Uma rede de apoio, Uma né, rede de importante, né? apoio, né? É muito importante. Nenhum rodou, passaram todos por médio, como sempre. Pois então, né? Então, isso é uma força que vem de outro lugar, né? E a ciência está se curvando para isso e cada vez mais assim a medicina está olhando que existem outros aspectos que a gente precisa, né, enquanto mulher, tá cuidando mesmo da gente, se colocar em primeiro lugar. Para a mulher é mais desafiador, né, doutora? Que comente um pouco sobre isso, porque tu falasse de doenças cardíacas, né?
Na época que eu tinha o videocast, eu levei uma enfermeira, a entrevistei, que ela é especialista nessa área, em virtude que ela trabalha nesse setor há muito tempo. E ela trouxe os dados, e eu também pesquisei antes de levá-la, mata muito mais mulheres do que a gente pensa, e muito mais até que o câncer. E às vezes, por não ter toda uma preocupação com essa doença, né, por ela não estar tanto na vitrine como acontece, né, o câncer de mama, em especial por causa do Outubro Rosa, as mulheres não se dão conta, mas a pressão no trabalho, a pressão da sociedade, o quanto leva essa mulher a ter mais problemas cardíacos, o coração da mulher que é diferente do coração do homem, que eu também não sabia, né? Então, para a mulher traz mais um peso. O homem também pode ter câncer de mama, né? Mas para a mulher traz um peso maior, né, doutora? Traz. Tem uma questão cultural, né, Andréia, assim, que a mulher é culturalmente preparada para o cuidado do outro, né? E para se deixar em segundo plano. Então vem tudo antes. Quando eu faço as minhas palestras no Outubro Rosa, eu sempre pergunto assim: quantas de vocês têm um momento onde param diante de um espelho e reconhecem seu corpo? Porque para eu perceber que o meu corpo não está funcionando bem, eu tenho que conhecer meu corpo saudável. Para eu perceber que, olha, eu estou mais cansada, eu estou cansando para caminhar, esse carocinho eu não tinha, eu preciso conhecer meu corpo saudável. E aí tem esse lugar, né, que a mulher foi criada para se fechar, para não... Então, assim, se a mulher conhece o seu corpo saudável, se desde jovem a gente é ensinada a ver o quanto esse corpo é um templo, né? O corpo feminino é um corpo gerador de vida, né? É um corpo que precisa ser honrado, né? E a gente acaba colocando em outro lugar. Olha, até arrepiei aqui, gente. Gostei dessa expressão que tu falou, vou anotar. O corpo precisa ser honrado. Eu falo no livro o primeiro livro que eu escrevi, o Despertando Mães, né, eu falo que Deus compartilhou com a mulher o milagre de gerar uma vida. Claro que precisa do homem, né? Os homens que estão assistindo não fiquem bravos comigo, tá? Mas quem carrega 9 meses ou 7, porque eu sou de 7 ou de 7,5, não sei, né? Porque eu sou de 7 ou de 7,5 e o Igor, né? Somos prematuros, os apressadinhos, né? Por isso que eu sou aceleradinha. Mas é a mulher, então Deus compartilhou com a mulher o milagre de gerar uma vida, né? Então, olha só, gurias, ó, tô toda arrepiada ainda aqui. Sim. Nós precisamos honrar o nosso corpo, né? Ele é um templo espiritual também. Sim, é um templo espiritual, né? Gerador de vida. Então, se eu tenho esse tempo para me olhar, né, para me perceber, porque quando eu me coloco olhando o meu corpo, eu também estou olhando a minha alma, eu também estou olhando o meu estado emocional. Como é que eu estou hoje? Como é que eu me sinto? Estou ansiosa, agitada, estou num momento de depressão, estou perdendo o brilho, né? O que porventura, perdendo a autoestima, comendo mal. Às vezes a gente vê assim, a mulher coloca a mesa para toda a família, todo mundo se alimenta e ela ali num pratinho, às vezes de pé, no celular, respondendo alguma coisa ou trabalhando para... Por que isso, né? O que a sociedade nos coloca de peso para que a gente não possa também sentar na mesa, fazer uma refeição, o mesmo cuidado que eu preparo o prato do filho, que eu prepare o meu, né? Porque no momento que eu me cuido, eu cuido de todo mundo. Então começa aí toda a questão da prevenção. Eu sempre digo, a prevenção não é só ver se eu tenho um nódulo ou não. A prevenção é cuidar da minha alimentação. É antes desse nódulo. A prevenção é antes do nódulo. Antes. É prevenir para que ele não apareça. Sabe que esse cuidado com o corpo. Teve uma turma nossa da mentoria, Despertando para o Sucesso, que eu levo uma profissional da área da saúde em especial, né? Porque a minha formação principal é em direito e depois como coach, como hipnoterapeuta. E então eu levo alguém da área específica, né? E depois desta aula, ela foi se examinar e se olhar no espelho. E ela descobriu o quê? A Tamara.
descobriu o quê? Uns nódulos no seio. Ela ficou apavorada, correu, né? Conseguiu o médico rápido. E ela me ligava, né? E eu disse, ó, confia que não é nada. Eu disse, eu já tive, né? Passei por uma situação emocional que trouxe isso como um alerta para mim. E fica aquela expectativa até o resultado, mas o que eu falava, eu vou dizer para te falar. Não é nada, e se for, é para a glória de Deus, né? Então, assim, também, né, a pastora Cleci, quando veio o câncer, foi após um forte impacto emocional, né? E então, e depois, graças a Deus, não era nada. Eu disse, ó, isso, como foi para mim, é para ti. É um alerta. Acorda. O que tu não está cuidando? Que tu precisa cuidar, né? Então, o quanto é importante nós falarmos. Falarmos, não importa o momento, a situação não é só em outubro, mas é nós falarmos, e não só para essa doença, né? Não só para o câncer. E o câncer de intestino é um também dos que tem maior índice, né? Sim. Também. Então, o quanto é importante estar cuidando e esse olhar, né, como profissional que tu traz, assim, ele é importante, e essa prevenção, e eu tenho visto muito nas minhas mentoradas, nas mulheres que participam das imersões, quero te ver na imersão, na próxima que tiver. E eu vejo muito das mulheres isso, porque eu vivi, né? Eu vivi uma vida assim que era trabalho, 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 porque eu acreditava nisso. Eu vi meus pais fazendo isso. A criança, na maioria das vezes, ela não faz o que os pais orientam, né? Ou o substituto dos pais. Ela faz o que os pais estão fazendo, ela vai copiar aquele modelo. Então, eu copiei, né? E aquela criança, eu acho que as mulheres da minha geração, né? Também foram criadas com aquela crença que nós precisávamos estudar, trabalhar, para não depender de homem nenhum. Olha quantos princípios a gente quebra, né? Porque quando tu não quer depender de homem nenhum e tu casa, tu acaba sendo o homem da casa, invertem-se os papéis, que é o que está acontecendo muito hoje, né? Daí tu inverte os papéis, né? E daí não dá certo, é óbvio, né? Porque o natural não é assim, né? A mulher é a companheira, ela vai auxiliar, mas não é ela que tem que ser o homem da casa, né? E porque todos nós queremos, né, os três principais desejos de uma pessoa, né? É o quê? Desde que nasce, ela ser amada, alimentada e protegida. Sim. Né? Então, por mais que eu não me autodenomino feminista, porque o conceito de feminismo ele está completamente distorcido, né? Por uma posição política de esquerda, no meu entendimento, respeito quem entende de outra forma, totalmente distorcido, né? Mas esse papo de que eu não dependo de homem, eu não preciso de homem, porque homem não sei o quê, e destila um veneno contra os homens, é completamente contra a nossa natureza. Nós precisamos sim, os homens precisam das mulheres, as mulheres precisam dos homens, porque cada um de nós foi feito para complementar o outro. Sim, Energias complementares. Nós precisamos sim do masculino, o masculino precisa do feminino. E o quanto a mulher não se conhece, eu não me conhecia, né? O quanto a gente não se conhece, não sabe quem é, né? E ainda, há bem poucos dias, eu atendendo uma mentorada, e logo no início da sessão ela disse assim para mim, eu não sei quem eu sou. Ela tem 36 anos. Eu não sei quem eu sou, preciso saber quem eu sou. E eu fiquei quieta. E eu vi que ela ficou meio inquieta, porque ela queria que eu, né, dissesse. Daí, um pouquinho mais da metade da sessão, eu digo, vamos fazer uma ferramenta. 3 perguntas. Quando ela respondeu as 3 perguntas, ela começou a chorar. E eu disse, o que foi? Que ficha caiu? E eu me dei conta que com meu pai eu sou uma pessoa, com a minha mãe eu sou outra, com a minha irmã eu sou outra. Eu digo, tá, e que ficha caiu? Que eu ainda não sei quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou. Eu digo, como é que tu vai saber quem tu és? Se tu precisa ser uma diante de cada um. E ela disse, e eu sinto que eu também preciso ser, quando eu estou com eles, o ponto de equilíbrio.
porque eu digo, tá, tu tem que cuidar o que tu fala, tu tem que cuidar. Porque dependendo do que eu falo vai dar estresse, dependendo do que eu digo, do que eu quero, vai dar problema. Eu digo, então, como que tu vai saber quem tu és se tu está precisando ser outra pessoa diante de várias pessoas e tu não tem tempo nem de saber quem tu és? Então, se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou cuidar de mim? Eu não sei quem eu sou. Eu vou me vestir assim porque hoje é pro papai, eu vou me vestir assim porque é pra mamãe. E quanto adoecedor, né, pode ser isso. Porque o quanto tu te cala, para algum lugar vai essa voz que tu não consegue trazer, né? E essa voz vai virar o quê dentro de ti, né? Doenças cardíacas, a hipertensão, porque aquilo que não é falado, a pressão sobe, tendo que equilibrar a família. E a mulher vai muito para esse lugar, às vezes, né? Tendo que equilibrar pratinhos para evitar os conflitos, enfim. E muitas vezes o conflito ele não é confronto, é o Posicionamento. posicionamento. Eu tenho falado muito nisso. Ó, tu não vai confrontar, tu não vai brigar, tu não vai te rebelar. Tu vai te posicionar e dizer, ó, pai, tu és o meu pai, eu não sou tua mãe. Eu sou tua filha. Mãe, tu és a minha mãe, eu não sou tua mãe, eu sou tua filha. Então, o quanto isso tem acontecido e o tempo passa muito rápido, né, gente? Meu Deus do céu. E nós temos aqui 5 minutinhos, eu penso, e hoje nós não vamos ter um encerramento aquele tradicional, viu? O encerramento é aqui para a gente aproveitar muito. E doutora, assim também, ó, o quanto eu como pastora, 14 anos titular, né, e mais um período como auxiliar, atendi muitas pessoas e atendo muitas pessoas, né, no gabinete pastoral. Como advogada, eu atendia muito a área criminal e a área de família e sucessões, ou seja, nos 2 gabinetes, né, só problemas de relacionamento, enfim. E como eu disse, né, que eu repeti um padrão, que eu só trabalhava, que aquilo que eu lamentava, que era o tempo dos pais que eu não tinha, eu fiz o mesmo com meu filho, só que eu tinha feito um pacto comigo, eu não vou fazer com meu filho o que minha mãe fez comigo, e não fez por maldade, foi o que ela aprendeu, era o que ela achava que era necessário, né? E eu fiz, porque é repetindo o padrão, mas eu fiz sem perceber, porque eu achava que o melhor para ele era o quê? Era o que a minha mãe achava que era melhor para mim, né? Estudo, presentes, né? E tive tudo e aproveitei muito, graças a Deus, e a eles. Mas, né, um dia meu filho disse assim, 4 horas da manhã com 20 anos de idade, né, fez 28 agora, dia 8 de outubro. Eu não queria, mãe, o inglês, eu não queria o tênis tal, não queria o brinquedo tal. Mãe, eu só queria um irmãozinho e que tu ficasse mais em casa, né? E o quanto, então, eu precisei buscar por ajuda, e é isso, minhas amigas, é ser vulnerável. Eu quero dar mais uma vez os parabéns para ti, que participou do quadro da mentora, porque a doutora mostrou a vulnerabilidade dela. Ela disse, olha aqui, ó, eu não estava cuidando de mim. Então, uma pessoa que cuida, uma pessoa que tem conhecimento, não estava cuidando de si, porque a gente não percebe pelas crenças, pela repetição de padrão, a gente não percebe. E daí Deus puxa as 2 orelhinhas. No meu caso, puxou as 2 orelhinhas e quebrou as 2 perninhas, né? Então, precisou disso e hoje eu dou glória a Deus, porque se não fosse isso, eu não estaria me transformando a cada dia, né? E não poderia estar cumprindo o meu propósito, aceitando o meu propósito de ser instrumento na vida de outras mulheres, né? Então, o quanto, minhas amigas, nós precisamos ser vulneráveis, isso não é sinônimo de fraqueza. Isso sim é força, é você dizer, eu não estou bem, eu preciso buscar, eu vou consultar, eu vou buscar uma coach, eu vou buscar uma mentora, eu vou buscar um pastor, uma pastora, um padre, eu vou buscar uma psicóloga. Nós precisamos. E hoje, minhas queridas, eu tenho ficado cada vez mais impactada, doutora, com a hipnoterapia. Não sei se tem conhecimento. Um vago conhecimento. Cada vez eu estou mais impactada. O coach, para mim, né, o integral sistêmico, não o tradicional, porque são bem distintos, já traz muitas ferramentas que vão no emocional da pessoa e lá ela vai ressignificar o que aconteceu. Somos muito trabalhados a liberar o perdão, porque na igreja, né, tia, a gente ensina, né, tem que perdoar, tem que isso, tem que aquilo.
Mas não adianta, como pastor e pastora, eu dizer para ti, ó, tu tem que liberar o perdão, tá? Então tu vai e libera. Mas tu vai dizer assim, por que fez isso e aquilo para mim? Daí eu vou pregar, eu vou te aconselhar. Não adianta eu te falar. Tu tens que perceber o porquê. E tu só vais perceber o porquê quando tu trabalhar o teu emocional e tu entrar no teu subconsciente. Isso eu aprendi, né? Porque eu digo que nós precisamos, para quem é meu irmão, minha irmã de fé, nós precisamos ter uma fé inteligente. É o que a pastora Cleci falou. Eu fui na fé porque o médico desenganou, mas eu não deixei de buscar medicina. Então, nós não somos fanáticos e nem religiosos, né? Então, precisa ter o equilíbrio. Deus manda na palavra cuidar do corpo, alma e espírito. O emocional, o mental está lá na alma. Então, tanto as ferramentas do coach integral sistêmico quanto da hipnoterapia tem sido transformador, sabe? Eu fico, cada atendimento que eu faço, eu fiz um atendimento de 4 horas há poucos dias, onde eu fiquei bem sugada, como eu digo, mas foi tão libertador que hoje, antes de vir para cá, eu ainda comentando com a tia, lendo a mensagem, ela dizendo, eu acordei melhor, eu estou muito melhor e eu não quero mais tal coisa. Eu disse, tu não queres mais isso, sabe por quê? Porque tu está começando a ver quem tu és. Tu está começando a ver que tu te judiava. Por isso que tu tinha relacionamentos abusivos e que te judiava. Eu disse para ela. Então, quando tu começa a liberar o perdão, quando tu começa a te conhecer, quando tu sabe quem tu és, tu sabe o que tu merece ter. Exatamente. Né? Então, minhas amigas, encerrando aqui, eu tenho 2 minutos, encerrando aqui, se cuide, né? Temos muito para falar ainda. Você que tem interesse de passar por uma sessão de hipnoterapia, uma sessão de coach, me chama, eu estou à tua disposição para te receber lá no meu escritório. E a hipnoterapia, ao contrário que muitos pensam, que fica inconsciente, que vai dormir, né? Que o terapeuta vai ali extrair tudo que quer, mandar fazer o que não quer. Gente, isso é mito. Não tem esse medo. São ferramentas curadoras. E de Jesus, tá? Porque eu sempre, né, aprendi com a tia, né? Vamos ver a resposta de Deus. E Deus falou tão forte comigo na experiência que eu disse, Deus, tá, tudo bem, se é isso e isso, por que eu preciso aprender todas essas ferramentas? Deus disse assim, se não fosse para te usar, eu não teria te dado a oportunidade. E daí eu comecei a pensar, como é que eu fiz, né? Foram oportunidades. Então, estou à disposição, gurias, né? Se despeçam aí nesse minutinho, né? E gratidão pela presença de vocês, porque foi muito valioso. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, a minha sobrinha Andréia, né? Ficou muita coisa que foi o resumo do resumo. Verdade. Né? Tem muito mais, né? E eu estava, enquanto falava, me lembrando quando eu fiz, que tu falou sobre Criança Vê, Criança Faz, foi uma cadeira em serviço social que me chamou muita atenção. Depois de tudo ela ainda fez, tá? Serviço social. Ela é assistente social. E um que a gente recuperou, Jesus recuperou, morador de rua, e que a gente recuperou, e a assistente social que me deu estágio, depois lá no CAPS-AD, ela disse, o espiritual é fundamental, Cleci, porque a gente sabe, o nosso trabalho aqui é de excelência, não é que a gente queira aparecer, mas é de excelência, tanto com psicólogo, quanto psiquiatra, com assistente social, mas todos têm recaída, o máximo que ficam liberto é 2 anos. E o Maurício está há quanto tempo já? Maurício já liberto anos, né? anos. É. Gente, ele comia do lixo, morador de rua. Ele deu uma entrevista, tem no Alegrete Tudo, se vocês verem, ele deu uma entrevista para o Alegrete Tudo, dizendo que ele passou, né? E não foi do dia para a noite, né? A recuperação, a gente teve muito trabalho. Tudo é um processo, né? Espiritual, de saúde, né? Tudo é um processo. Para levar ele até a saúde mental foi um processo bem difícil, que ele fugia. Então, eu agradeço a Deus por essas oportunidades. Amém. Agradeço imensamente conhecer essa mulher maravilhosa, né? Que a gente fica assim, só querendo ouvir mais histórias, adoro histórias. Tu falou de você conhecer o corpo, eu não me conhecia, porque como a mãe dela dizia, ai, a Cleci come já, porque ela é muito exagerada, a mãe da André. A Cleci come, almoça, faz a refeição com a bolsa no ombro para sair. A Nora diz, ai, dona Celeste, já está exagerando mais. Mas pergunta para ela para te ver. Agora não, agora quando eu vou no médico, eu já levo meu diagnóstico, né, para o médico ver se... Agradeço, Andréia, o espaço, a oportunidade.
e que a gente possa, né, ter levado uma fala que pegue aqui no coração das mulheres, porque aqui a gente sabe, né? No mental a gente sabe tudo, mas é trazer para cá e realmente se priorizar. No racional a gente sabe tudo, né? Mas é o emocional que tem que nos empurrar. Vocês duas estão convidadas a retornar, a pastora Cleci, que é muito fácil, né, gente? Ela tá no Alegrete, tá aqui, vai retornar, vamos fazer um quadro só com ela. Doutora Novembro Azul tá aí, te quero aqui, já vamos deixar agendado, porque as mulheres precisam saber também lidar com questões, né? Quando o homem está com problema. Queridos, estouramos o tempo aqui, amadas, Deus abençoe. Compartilhe esse link aí com muitas pessoas e até a próxima segunda-feira, 21 horas, pelo canal 524 da RS Play TV, 524 da Claro TV. Deus os abençoe. Até a próxima segunda. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade e família, Porto Seguro.